Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a nossa oitava aula de SQL Fundamentos. Hoje a gente vai trabalhar com DTL, definindo objetos e tabelas. Então, até então, a gente tinha trabalhado com os selects, fizemos diversos selects, fizemos selects com where, fizemos extração de dados do nosso banco de dados, pegamos aquelas informações, trouxemos ela que poderia ser um relatório, uma extração de informações, enfim. Fizemos uma leitura da tabela completa, ou seja, de todos os dados da tabela. Fizemos uma leitura da tabela selecionando dados através do where, para que não traga todas as informações, né, somente as informações necessárias. Juntamos tabelas através do join, e com essa informação do join, a gente juntando essas tabelas conseguimos trazer informações mescladas entre uma tabela e outra e tal, montamos relatórios legais. Com isso, comentamos a respeito de que poderiam ser relatórios legais com isso, fazendo os nossos selects. Manipulamos dados também, apagamos com delete, inserimos com insert, alteramos com update e tudo isso a gente entendeu, a gente viu que é o DML, que é Data Manipulation Language, onde eu posso apagar, inserir ou alterar. Vimos também que a DML, basicamente, ela deve ser sempre confirmada. Ou seja, eu terminei a instrução, eu dou um commit para que essa instrução realmente seja validada no banco de dados, ou seja, para que ela seja realmente confirmada e passe a valer para todos os usuários, enfim, para todas as sessões que estiverem no meu banco de dados ou que forem acessar o meu banco de dados. Agora a gente vai aprender alguma coisa bem interessante, como trabalhar com alguns objetos do banco. A gente não vai trabalhar só com a extração, a gente vai trabalhar com os objetos em si. Agora a gente tirou dados do objeto, mas quem é esse objeto? Como esse objeto foi criado? Qual o processo de criação, caso eu queira criar um objeto dentro do banco de dados? Como que eu devo proceder? O primeiro objeto que a gente vai conversar são as tabelas. A tabela, eu diria para vocês que em banco de dados relacional, como o próprio nome diz, relacional, ele mantém um relacionamento. Esse relacionamento é mantido através das tabelas. Ou seja, eu tenho diversas informações dentro do banco, essas informações são armazenadas em tabelas diferentes, que em algum momento elas são interrelacionadas, para que eu tenha um dado íntegro, para que eu tenha uma informação realmente coerente com aquele meu ambiente, realmente coerente com aquela situação que eu preciso, certo? Algo bem interessante também é que as tabelas, claro, como eu disse, onde ficam armazenados os dados, as tabelas são responsáveis pelo tamanho do banco de dados. Então, eu dizer que um banco de dados ele tem lá 500 mega, 1 GB, 1 tera, isso significa dizer o volume de informações que eu tenho nesse banco de dados. Ora, esse volume de informações que eu tenho no banco de dados nada mais é do que a quantidade de informações que eu tenho armazenado numa tabela e em várias tabelas, né, juntas do banco de dados, certo? Então, isso é muito importante saber essa informação. E outra coisa que é legal também é que as tabelas, as informações armazenadas em tabelas, elas não são exclusividade do Oracle. Todos os bancos de dados relacionais, inclusive os não Oracle, também possuem tabelas onde são armazenadas essas informações, certo? Agora a gente vai aprender algumas coisas, alguns itens importantes que eu acho bem interessantes a respeito da criação de tabelas. A estrutura, a chave da administração da integridade, como que eu administro, como que eu sei que uma tabela se relaciona com a outra, e como eu mantenho realmente essa integridade ali, ou seja, como que eu faço para que esses dados realmente estejam reais, sejam como eles devem ser no meu banco de dados. Eu vou comentar algumas regras importantes, algumas regras interessantes a respeito das tabelas, a respeito da criação de tabelas. Algumas regras referentes às tabelas, então. Uma tabela, assim como um objeto qualquer de banco de dados, eles sempre são pertencentes a algo que é chamado de owner ou esquema de banco de dados. Eu comentei a respeito disso já, mas só para a gente relembrar. Em banco de dados, principalmente Oracle, não existe aquilo de eu ter um objeto solto dentro do banco sem dono. Todo objeto tem um owner ou esquema, que na verdade são sinônimos, tanto owner quanto esquema são sinônimos.
Então, o primeiro item, quando eu crio uma tabela, é dizer a quem essa tabela vai pertencer. Ok. Outra coisa importante é o nome da tabela. O nome da tabela pode conter no mínimo 1 e no máximo 30 caracteres. Ou seja, eu posso ter uma tabela com uma letra simplesmente e até 30 caracteres, devendo conter apenas caracteres de A a Z, de 0 a 9, e os sinais que podem ser utilizados é o underline, o sinalzinho do jogo da velha, ou tralha, e o dólar. Então, eu posso ter esses itens, esses sinais, formando o nome de uma tabela, certo? O nome de uma tabela não pode ser igual ao nome de outro objeto, ainda que não seja tabela, questão de prova, do mesmo esquema no banco de dados. Ou seja, lembra quando eu tinha lá, que a gente comentou sempre dos exemplos do banco de dados, do exemplo nosso, que tem o HR, o esquema HR, que é aquele esquema padrão da Oracle. Eu lembro que a gente sempre trabalha com a tabela Employees. Se eu criar um outro owner lá dentro, eu crio um owner com meu nome lá, owner Raul. E dentro desse owner eu quiser criar uma outra tabela Employees, eu posso? Sem problema nenhum. Por quê? Owner diferente pode ter tabelas com o mesmo nome, certo? O Oracle trata essa diferenciação, você não dizer, mas não é o mesmo objeto. Para o Oracle, o objeto significa owner.nome do objeto. Então, por isso que desde que não tenha repetido owner.nome do objeto, para o Oracle está tudo bem, certo? Outra coisa importante também, eu não posso ter uma tabela com palavra reservada do Oracle. O que seria palavra reservada? Aí eu colocar lá uma tabela com o nome de data file, colocar uma tabela com o nome de commit, colocar uma tabela com o nome de select. São palavras internas do banco, são comandos, então eu não posso criar uma tabela com palavras reservadas do banco de dados, que é claro, ele iria reclamar, né, vamos dizer assim, ele não iria deixar que eu fizesse isso, porque imagina eu colocando lá dentro de uma instrução, dentro de um SQL, ia ficar muito complicado isso, então por esse motivo ele não deixaria trabalhar dessa forma. Agora, para que a gente possa criar uma tabela, ou seja, para que eu possa me preparar, né, para que eu possa fazer a criação de uma tabela, a primeira coisa que é importante é eu saber em qual owner vai ser criada essa tabela, ou seja, a qual owner essa tabela vai pertencer, para que eu saiba se esse owner pode ou não ter objetos, se ele pode ou não ter tabela. Primeiramente, para que se possa criar uma tabela, o usuário que será o owner da tabela precisa ter um grande chamado de create table. O comando create table, o comando que eu vou utilizar é o comando create table, owner e o nome da tabela que eu quero. Então, para eu criar uma tabela específica, eu preciso primeiro saber se o owner, se aquela pessoa, né, que eu quero colocar como owner, se ele tem o grande específico. Caso ele tenha, aí sim eu vou poder criar essa tabela, eu vou poder criar esse objeto para ele. Se for executado, uma coisa que eu coloquei aqui bem interessante, um item bem interessante, se por um acaso for executado pelo próprio dono da tabela a ser criada, não é necessário citar o owner. Então imagine que eu estou fazendo esse comando aqui e eu estou colocando lá, create table, veja que eu coloquei owner, ponto nome da tabela. Se por um acaso eu estiver executando com o meu próprio HR, eu não preciso colocar aqui. Só que cuidado com isso, porque pode ser que você esteja conectando com um usuário e que você queira criar a tabela para um outro usuário. É o exemplo que eu tenho aqui embaixo. Porém, o comando pode ser executado por qualquer usuário que possua o grant de create any table. Por que eu posso conectar, por exemplo, com o usuário sys, com o usuário system, que são os usuários de administração, que são os usuários DBA do banco, e criar uma tabela para qualquer usuário? Porque esses usuários têm o privilégio chamado de create any table, ou seja, ele pode criar qualquer tabela em qualquer esquema, em qualquer local, que não vai ter problema, certo? Então isso é bastante importante, é um item bastante importante também de se ater, a gente prestar atenção nisso, a questão dos grants, certo? Então, para criar uma tabela, a primeira coisa é que o dono, o owner da tabela, tem que ter um grant de create table, ele pode poder criar a tabela ou um grant de create any table. Não adianta, questão de prova, eu conectar como sys
e dar um create table, por exemplo, para um usuário específico, lá para o usuário aluno, se esse usuário aluno não tiver o grant de create table. Ainda que não seja para ele criar, mas ele tem que poder ter tabela dentro do banco. Não é create table que ele vai poder digitar o comando, é que ele vai poder criar dentro do banco, tá? Isso é importante, é uma questão que às vezes gera uma pequena dúvida, e para que vocês não tenham essa situação que às vezes pode ser questão de prova e de repente talvez perder uma prova, uma questãozinha, para uma coisa assim mais simples. Bom, além disso, algumas coisas importantes, que é o seguinte: toda tabela, quando ela é criada, ela é armazenada dentro de um local dentro do banco de dados chamado de table space, que a gente já viu, ou espaço de tabelas, o próprio nome já sugere. Para isso, o usuário proprietário da tabela precisa ter um outro tipo de grant, que significa dizer que ele tem uma cota definida dentro de algum table space. Ter uma cota significa que ele pode criar até aquele tamanho dentro do table space. Os DBAs normalmente que são mais, vamos dizer assim, cuidadosos com o ambiente e tal, ou até DBAs que têm um ambiente que talvez ele não seja tão grande e que precise um pouco limitar espaço, ele pode pegar um usuário específico e definir uma cota para ele. Um exemplo que a gente tem aqui, definindo uma cota num table space, eu estou dizendo então que o usuário HR, que já é um conhecido nosso, ele tem uma cota de 200 MB num table space chamado example. Então, eu estou alterando o usuário, dizendo que ele tem uma cota específica dentro do table space example. Algo legal é o seguinte: isso aqui pode ser alterado depois. Eu não é que eu coloquei isso e o usuário vai morrer com essa cota. Como ele é um alter user, eu posso pegar e toda vez que eu necessitar eu vou lá e altero, aumento a cota. Questão de prova. Eu posso diminuir a cota? Posso, desde que, claro, essa cota não seja menor do que a quantidade de objetos que ele já tem lá dentro. Imagine que ele tem lá 100 MB de objetos e tem uma cota de 200 MB. Ok, ele ainda teria 100 para trabalhar, mas eu vou lá e digo não, a partir de hoje ele só tem 50 MB. Não tem como, porque os objetos já são grandes demais para comportar dentro da nova cota. Tudo isso, claro, tem que ter uma análise, tudo isso tem que ter um parâmetro, né, para se fazer essa situação. Definindo cota ilimitada num determinado table space. Eu posso também dizer, aí se eu tiver um ambiente assim mais tranquilo, um ambiente que eu não tenha tanto problema de espaço, enfim, eu posso pegar e definir que o meu ambiente, que um usuário específico, ou vários usuários, tenham chamada cota ilimitada. Cota ilimitada no table space significa dizer que o usuário pode gastar table space por completo. Por isso que eu coloquei aqui, cuidado com a cota ilimitada se tiver table space com pouco espaço. Cuidado, cota ilimitada não combina com table space com pouco espaço, certo? Então, é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, bastante noção do que está fazendo para evitar que a gente tenha problema. Bom, comando para criação de uma tabela, ou seja, quando eu quiser criar uma tabela específica dentro do meu banco de dados, como que eu vou proceder, como que eu devo fazer para isso? Vou utilizar o comando create table, owner.nome da tabela, o campo e o tipo de dado que eu quero, entre parênteses, tá? O campo e o tipo de dado que eu quero, campo 2, tipo de dado que eu quero, e assim até terminar, e depois eu posso definir um table space específico para essa tabela. Caso eu não defina, questão de prova também que eu já vi, vai dar erro? Não, ele vai cair dentro do table space padrão do usuário. Quando você cria um usuário, você define um table space padrão para ele. Se você não definir, o Oracle vai pegar e vai definir, existe um table space padrão do sistema, e ele vai jogar dentro daquele table space padrão. E você também, claro, deu uma cota específica para o usuário em um determinado table space, você deu uma cota ilimitada em qualquer table space, enfim, mas você pode definir ou não, não é obrigatório. Se eu não definir table space, ainda assim vai funcionar meu create table, desde que esteja, claro, montado da forma correta. Vamos pegar um exemplo aqui bem interessante de um create table de uma tabela alunos, onde essa tabela vai ter lá o nome do aluno, código do aluno, data da matrícula, valor da mensalidade, dentro do table space example. Aqui você pode ver facilmente que eu tenho
escrito varchar 2, number 6, date e number 4,2. O que é isso? Vamos analisar. O campo nome é um campo, um tipo de dado específico chamado varchar 2. O código do aluno tem um outro campo de dado, um outro tipo de dado específico. Data de matrícula também, e valor da mensalidade também tem um outro tipo de dado específico que a gente vai ver adiante, que são esses tipos de dado, o que vem a ser esses itens aqui. Então, indo para o nosso próximo slide, onde a gente vai comentar realmente essa situação dos tipos de dados, eu vejo ali o varchar 2, é o tipo de dado que a gente viu atrás, né, onde tinha definido o nome, são caracteres com extensão variável. Vocês vão ver que ele é uma variação, ele é uma melhora, vamos dizer assim, do tipo de dado chamado char, que é o que tem logo abaixo, que a diferença entre eles é que é um com extensão variável, o outro é com extensão fixa. O que vem a ser isso? Quando eu defino, vou voltar aqui no exemplo ainda, o nome com varchar 2 de 30 posições. Significa que eu posso armazenar o nome de uma pessoa que tem até 30 caracteres, até 30 posições. Varchar, ele conta espaço em branco, ele conta letras, números. Varchar aceita qualquer caracteres especiais, enfim. Ele aceita uma gama enorme de tipos de dados ali dentro. Quando eu coloquei dados de caractere com extensão variável, eu estou dizendo o seguinte, que ele permite que eu trabalhe da seguinte forma. Eu coloquei lá um varchar de 30 posições, mas eu tenho uma pessoa lá que tem um nome gigantesco e tem uma pessoa que só tem dois nomes pequenos. Ora, o que acontece? Quando eu utilizo o varchar 2, e eu tenho lá uma pessoa que todos os caracteres dele somam, por exemplo, 15 caracteres, o espaço que ele vai armazenar em banco é apenas dos 15 caracteres. Quando eu escolho um dado de caractere com extensão fixa, se eu tivesse definido um campo char de 30 posições, não varchar 2, mas sim char, o que ia acontecer? Definir 30 posições, por mais que ele só use 1, 2, 3, 4, ele vai alocar o espaço das 30 posições, certo? Então, pode ser um pouco menos performático em algumas situações, ocupa mais espaço em banco, com certeza os tipos de caractere char, por isso não são tão utilizados. Caractere do tipo number. Caractere do tipo number são dados numéricos de extensão variável. O que vem a ser? Vamos voltar ao nosso exemplo aqui atrás ainda. Eu tenho código do aluno, campo number de 6 posições, ou seja, vão ter 6 posições ali dentro, vou ter até 6 números dentro daquele código. Se tiver mais que isso, ele vai reclamar, ele vai dizer, olha, não é possível colocar um valor tão grande ali dentro desse campo, e a gente vai ter que arrumar. Outro local onde eu tenho o campo number, daí um pouquinho diferente, é no valor da mensalidade. Veja, esse valor, quando eu falo em valor, o que envolve? Envolve dinheiro, certo? Então, eu tenho um campo que eu coloquei number de 4 posições e que tem 2 casas decimais, para que eu possa colocar valores com casas decimais. Mas se eu quiser fazer uma notação científica e tal, que tem 3 casas decimais, 0,3. E assim que ele vai funcionar. Para isso que ele tem essa informação, para isso que ele tem precisão em escala, o PIF, que vai mostrar essa situação. Tipo de dados chamado data, o tipo de dados date, o tipo que ele tem ali dentro, né? Então, o tipo de data date que eu tenho aqui, ele vai me mostrar tipos de dados mesmo que eu vou poder formatar, que eu vou poder mostrar, que vai me trazer informações de data, vai me trazer data, hora, enfim, dentro, se eu quiser armazenar lá que horas que a pessoa, qual que é a data que ela fez a matrícula, como é o exemplo que está ali. Ele vai trazer a data exata de quando foi feita a matrícula. Bem simples, mas são tipos de dados diferentes, tipos de campos diferentes, que eu utilizo bastante, isso aqui faz bastante diferença quando eu vou fazer um update, quando eu vou fazer um insert, que eu tenho que colocar o tipo de campo específico que eu estou fazendo o insert na tabela. Então, tudo isso tem que ser analisado quando se vai criar uma tabela, quando se vai criar um objeto. O desenvolvedor, na verdade, teria que ter essa ideia para que ele possa realmente montar da forma correta para evitar problemas na aplicação depois. Voltando para os nossos tipos de dados, então, eu tenho o campo long,
são campos de caractere de extensão variável, que da mesma forma como eu tenho ali em cima do varchar e do char, né, que o variável é aquela que ele pode armazenar até 2 GB, mas ele não vai armazenar 2 GB desde que eu coloque 2 GB lá dentro. Os celobs são dados de caractere bastante grandes, celobs são utilizados para armazenar valores que normalmente no varchar não cabe. Teve uma alteração legal do varchar do 11 para o 12, mas eu ainda pode ser que não caiba, pode ser que eu utilize os campos do tipo celob, que é um outro tipo de dado também que eu vou trabalhar. Lembrando, tá? Utilizar long, celob, how, belog, bfile e howid somente se tiver certeza do que está fazendo, somente se você tiver certeza da arquitetura da tabela que você quer montar, senão você pode ter um grande problema de performance, um grande problema de espaço exagerado no banco de forma desnecessária, ou seja, ter um espaço gigantesco lá armazenado, coisa que não precisaria ser feita. Tá? Então, muito cuidado nessa parte aí, muito cuidado para você não gerar um desconforto, uma coisa desnecessária dentro do banco de dados. Dados binários, que ele vai trabalhar binários e brutos, belob, o campo belob é um campo também bastante grande. O campo bfile, se eu quiser armazenar arquivo externo no banco, armazenar fotos, é bastante utilizado quando trabalha com dados de georreferenciamento. Então, é bem interessante isso aqui. E ainda o howid, que é uma base numérica de 64, um tipo de dado específico, que é muitas vezes utilizado internamente pelo Oracle para poder fazer um acesso mais rápido, alguma informação assim, até um acesso via índice e tal. Bom, mas tudo isso é interessante, claro, a gente criar tabela, saber definir o tipo de objeto, mas a grande sacada mesmo dos bancos de dados relacionais, ou seja, o grande item, né, a grande diferença dos bancos de dados relacionais é manter a integridade através do relacionamento entre os dados. O que vem a ser manter essa integridade? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, né, que o exemplo é melhor do que qualquer falar. Imagine então que eu criei aquela tabela anteriormente de alunos. Imaginemos que seja necessário criar uma tabela para relacionar os cursos com os alunos e montar uma turma de SQL. Então eu vou pegar e montar uma turma específica de SQL, né? E vou colocar ela, eu vou ter que ter uma integridade entre essa turma de SQL e a quantidade de alunos. Bom, concordo comigo que alguém só pode ser cadastrado como aluno de SQL se ele for aluno da instituição, se ele for aluno da escola antes, certo? Então, eu dizer que alguém só pode estar em uma tabela se ele estiver em outra, nada mais é do que eu montar a integridade relacional. Integridade significa que os dados estão íntegros, só vai estar numa se estiver na outra, e vão estar relacionados. Integridade relacional. Essa é a ideia, essa é a forma como ele vai trabalhar. Existem alguns tipos de restrição, alguns tipos de integridade que a gente vai utilizar, que são, basicamente, vão definir o tipo da tabela, vão definir o tipo do dado, o tipo da informação que eu vou ter ali dentro. Tipos de integridade mais utilizados que eu tenho ali é o not null. Quando eu digo uma integridade not null, eu estou dizendo o seguinte, que aquela integridade é colocada a nível de campo dentro da tabela, pode ser de um campo isolado, pode ser composto, né? Pode ser uma chave, uma integridade composta, onde eu digo que um determinado campo não pode ser nulo. Então, vou relembrar aquele exemplo da tabela que a gente criou do aluno. Um campo que não pode ser nulo ali, que com certeza vai ser utilizado para integridade, é o campo código. Normalmente, quando eu quero criar uma integridade, quando eu quero dizer que algo não se repete, eu devo utilizar números. Tá? É muito importante isso, até como uma dica, não obrigatória, mas como uma dica. Colocar código, faça um código numérico, que é mais seguro e é mais fácil para depois quem for analisar, quem for interpretar, enfim, trabalhar com o código, conseguir se virar, conseguir trabalhar. Então, dizer que um campo é not null significa dizer que ele não pode ser nulo, ou seja, que eu não pode deixar aquela informação nula, aquela informação não pode ser vazia. Ionic significa dizer que ele não pode se repetir, ou seja, um campo ionic é aquele campo que não se repete, certo?
dizer então, um tipo de campo é o campo único e aquele campo não se repete. Um exemplo é o código do aluno, né? O código não se repete, ele não pode ser nulo e ele não se repete. Ainda continuando com as nossas integridades ou ainda constraints, como vocês vão ouvir falar bastante, até tinha esquecido de comentar esse nome, integridade ou constraint vai falar bastante. Eu tenho a primary key, que trabalha basicamente com a foreign key. Eu dizer que uma constraint é primary key, ou seja, que um campo é chave primária, significa dizer automaticamente que ele é único e significa dizer que ele não pode ser nulo. Toda chave primária automaticamente ela adquire essas duas constraints, essas duas integridades que estão de prova, tá? Ela passa a ser unique, ou seja, não pode ser duplicada, e também é not null, ou seja, não pode ser nula. Muito importante esse conceito. A foreign key, a gente vai ver aqui que ela faz referência a uma chave primária e tem uma constante que faz check, que faz análise de dado que foi inserido dentro de uma tabela. Vamos entender agora como que funciona, como que é essa imposição de restrição. Bom, no caso citado, a tabela aluno teria uma chave principal. Vou pegar aqui o exemplo da tabela aluno. Teria a chave principal, que vai ser única para cada aluno. Cada aluno vai ter uma chave específica. E através dessa chave eu relaciono a tabela alunos com a tabela turma de SQL. Ou seja, eu não posso ter nenhum código de aluno aqui dentro. Se não estiver aqui, ele não vai poder participar da tabela de turma de SQL. Eu preciso primeiro cadastrar como aluno para depois definir em qual turma que ele vai se encaixar. Essa é uma ideia bem simples de impor restrição, de trabalhar como que a gente trabalha com essa restrição, colocando essa restrição dentro do nosso banco de dados, certo? Algo bem simples, mas realmente usual, realmente é importante nesse caso aqui. Bom, como eu comentei então, assim seria impossível ter algum registro na tabela de turma que não estivesse na tabela de aluno. Ou seja, isso nada mais é do que criar a integridade referencial entre as duas tabelas. Em banco de dados também chamamos isso de estabelecer constraints entre elas. Na tabela aluno, o nome da coluna principal que a gente colocou lá, né, a gente chama ela de primary key, ou chave primária, e o que tem na tabela secundária a gente chama de foreign key. Então vamos voltar aqui. O código aluno que eu tenho nessa tabela 1, ela é a chave primária, ou PK, primary key, e ela é associada aqui. Ou seja, a tabela secundária, vamos dizer assim, secundária, ela tem um campo, e esse campo aqui é uma foreign key, chave estrangeira. Algumas questões interessantes, questões de prova inclusive. Não precisa ter o mesmo tipo, mesmo nome de campo para que seja foreign key. Tá? Eu não preciso fazer referência, tem que ser o mesmo nome. Não necessita que seja o mesmo nome, ok? Então, isso é muito importante, porque tem que ser equivalente à informação, claro, porque vai ser exatamente o que tem num, vai ter no outro. Mas os nomes dos campos na tabela, que aqui está código aluno e aqui está código aluno, por acaso são os mesmos, mas não necessariamente que vão ser para que seja certo. Tá? Então essa é uma dica valiosa, uma dica importante. Bom, se eu vou criar constraints, como que eu faço para criar constraints? Basicamente existem duas formas de eu criar constraint. Eu posso criar constraint a nível da tabela. O que seria uma constraint a nível da tabela? Eu crio a constraint. Estou criando a tabela, no final da tabela eu crio a constraint, ou eu posso criar essa constraint logo em seguida que eu crio a coluna. Bom, aqui um exemplo específico de cada um eu coloquei, onde eu tenho aqui, ó, create table, coloquei o nome da tabela, depois a gente vai criar essa tabela aqui para a gente ver como que isso vai ficar. Então, create table, nome, todos esses são campos, campo nome, campo código aluno, campo data matrícula, campo valor mensalidade. O campo nome ele é um varchar de 30 posições, o código aluno é um número de 6 posições, data matrícula é um campo date, valor mensalidade é um campo number de 4 posições, tendo 2 posições que eu vou utilizar
para colocar as casas decimais, ou seja, os centavos. Depois que eu criei a tabela, ainda dentro do parênteses, cuidem com esses detalhes que sua prova costuma pegar. Eles colocam uma instrução e perguntam se ela seria correta e qual seria o resultado dela, ou se ela não executaria. Eles gostam muito de colocar um exemplo como está aqui. Duas formas de criar constraint, as duas estão corretas, e perguntar se uma está certa, se outra está errada, e atentem para os detalhes, para a colocação dos parênteses, tudo isso é importante. Bom, então eu estou criando a tabela HR, criei a tabela e lá no final eu estou criando uma constraint. Toda constraint tem um nome, ela é atrelada à tabela, ou seja, ela é do owner da tabela, né? Ela é atrelada à tabela. Eu estou criando a constraint, o nome dela, acostumem colocar para primária key PK, para foreign key FK, para unique UN. Por que isso? Facilita muito para quem vai tentar, tentar descobrir um problema em um código, quem vai precisar interpretar um código, para quem vai precisar descobrir como que aquela aplicação foi feita. Então, agilize e ajuda bastante isso. Outra forma de se criar uma constraint também, uma forma apenas diferente, mas não errada, é uma forma que vai funcionar exatamente a mesma coisa. Eu vou criar a tabela e logo após eu colocar o nome da coluna, eu crio uma constraint para ela. Interessante aqui também, não comentei lá em cima, mas além do PK, eu colocar alguma coisa que lembre o nome da tabela, ou que lembre a tabela, ou que lembre o campo, tá? Alguma coisa assim, pelo menos que tenha coerência com o que eu estou fazendo. Constraint, primary, eu vou criar essa constraint ali e ele vai funcionar da mesma forma como o de cima. Aí continuo, segue a forma de colocação da tabela. Com isso, eu criei uma constraint e disse que a partir de agora eu posso dizer com certeza que o campo código aluno não vai poder se repetir, porque ele é unique, e ele não vai poder ser nulo, porque ele também herda a ideia, ele herda a constraint, a integridade de not null, certo? Então, primeiro passo, eu criei uma tabela, vou lá e defino uma constraint, defino para ela uma integridade. Muito importante isso aqui também acho interessante fazer um parênteses aqui, que essa integridade, ela vai gerar uma forma de consulta depois, quando for fazer um select da tabela, enfim, que vai ser muito mais performático. O próprio Oracle vai conhecer aquela constraint, aquela chave primária, ela vai ter um índice associado a ela, e com isso, essa consulta vai ser muito mais rápida. Então é muito importante para quem trabalha com SQL ter em mente, não é colocar todo o campo, colocar um índice, não, é mais os campos-chave, o próprio nome diz, né? Primary key, ou seja, chave primária. Nos campos-chave, acostumar a colocar, sempre criar realmente uma constraint para ela, ou seja, criar uma chave primária para os campos principais. Lembrando só um detalhe, que esse campo principal pode ser simples, como foi colocado ali o código aluno, como ele pode também ser composto por dois campos. Tá? Então eu podia ter lá constraint PK, código aluno, primary key, um campo, vírgula, o outro, e assim ele seria de acordo com os dois campos. Tá? Isso é importante também, pode ser. Você vai dizer, mas como que vai funcionar dois campos, Raul? Bom, então eu tenho lá, por exemplo, um campo código do aluno e um campo primeiro nome. Sei lá, só um exemplo. Nunca os dois juntos vão poder ser iguais. Então eu posso ter mais de um Raul com código diferente? Posso. Eu posso ter mais de um código igual com um nome diferente? Posso. Não seria legal para nossa aplicação, mas pode. Só que juntos nunca pode repetir, certo? Então, bem interessante. Isso aqui é mais trabalhado quando se trabalha com performance de SQL, né? Algumas ideias, algumas dicas, mas isso é importante você saber que também pode ter um campo composto dentro de uma chave primária. Bom, toda constraint obrigatoriamente já traz a restrição de integridade, not null e unique, como eu coloquei. O que significa que ela não pode ser nula nem duplicada. Sendo assim, se a gente tentar duplicar uma chave, no ato da inserção, ele vai poder, ou se eu tentar inserir um campo nulo, né, ele vai me dar o erro
hora 00001, que é erro de restrição exclusiva. O Oracle tem uma codificação de erros, quando você tenta fazer alguma coisa que ele não quer que você faça porque está errado, ele te dá um código de erro. Normalmente o DBA vai saber te dizer qual o problema e como fazer para resolver essa situação. Então, se eu tiver já um campo registrado na tabela, como eu tinha lá o usuário, o aluno 1, 2, 3, 4, 5, se eu tentar inserir um outro aluno com o mesmo código, o sistema vai reclamar, vai dizer que eu não posso, porque eu estou violando uma restrição exclusiva. Então, esse é o termo que se usa para falar violando a restrição. A tabela turma SQL, ela precisa ter uma referência à tabela aluno, naquele exemplo como a gente fez. Para isso, eu preciso criar uma constraint dentro da tabela aluno, dentro da tabela turma, que essa tabela vai ser o seguinte, essa constraint vai ser o seguinte, ela vai ser uma chamada foreign key. Foreign key é uma chave estrangeira. Toda vez que eu falo uma chave estrangeira numa tabela, eu preciso dizer qual campo e eu preciso dizer referenciando qual tabela que ela está referenciando. Então, eu ia ter a criação normal da tabela turma SQL. Depois, eu iria ter, lá no final, eu colocaria isso aqui, ó, constraint, o nome da constraint, ó, o detalhe que eu falei colocando FK para saber que é uma foreign key, o tipo de constraint, né, constraint, e o tipo de constraint, que é o tipo foreign key, constraint do tipo foreign key, no campo code aluno. Então, esse aqui o campo código aluno da tabela turma. Olha aqui o detalhe, referências. O referências, ele vai dizer o quê? Que a tabela turma SQL pelo campo código aluno está referenciando a tabela aluno no campo que por acaso é código aluno também. E é correto eu dizer então que esses dois aqui vão ser sempre iguais, sempre. Veja, tem palavras perigosas dentro do sistema, dentro das aplicações de prova, enfim, que eles acabam causando uma certa dúvida, acabam causando aquelas famosas pegadinhas. Nesse caso, eu posso dizer que sempre a foreign key tem que ser igual à primary key, aquela que ela faz referência, certo? Tem que ser exatamente igual, senão ele vai dizer que quando eu tentar inserir alguma coisa que tenha uma chave estrangeira, imagina que eu estou lá na tabela aluno, na tabela turma SQL, tentando inserir um aluno que o código não existe lá na tabela aluno. Ele vai dizer para mim, olha, você está tentando inserir um código que não existe, vai dar um erro hora, alguma coisa que vai me dizer essa informação. Ainda na criação da FK, cuidado com isso, mas ainda na criação da FK eu poderia colocar lá onDelete Cascade e onDelete Set Null. OnDelete Cascade, que significa eu dizer o seguinte, sempre que deletar uma linha na tabela pai, ela automaticamente é excluída na tabela filha. Tabela pai é aquela que tem a primary key, tabela filha é a que tem a foreign key. Ou seja, quando eu excluísse lá na tabela de alunos, automaticamente ele seria excluído na tabela turma SQL. Cuidado, isso pode vir a causar problemas no seu sistema. Se eu coloco um delete set null, é a mesma coisa, só que em vez de deletar na tabela filha, ele vai lá na tabela filha e coloca aquele campo como nulo. Então, importante que a gente tenha esse cuidado de, se quiser utilizar, ok, beleza, saber que existe, se está em prova, mas na prática, cuide como vai trabalhar com esse item aqui, cuide como vai trabalhar com essa informação, ok? Bom, criando restrição de cheque. O que é uma restrição de cheque, né? É uma restrição que vai servir para permitir apenas valores que satisfaçam alguma condição específica. Ou seja, imagina lá que eu tenho na minha tabela ainda de aluno, eu tenho lá o valor da mensalidade, né, que eu coloquei lá que é um campo number de 4 posições, tal, que a gente já viu, e eu crio uma constraint, dou um nome para essa constraint de cheque mensalidade, e digo que essa constraint ela vai checar se o valor da mensalidade, ou seja, ó, se o campo tem que ser o mesmo nome, se o campo, o valor da mensalidade é maior do que 0. Para que isso serve? Isso é legal para evitar que de repente alguém insira algum aluno lá e esqueça de colocar qual que é o valor da mensalidade.
Com a constraint acima, é possível criar uma restrição que não deixe cadastrar mensalidade menor que zero. Não deixe cadastrar mensalidade menor que zero. Você vai dizer, mas em que situação que eu utilizo isso? Para que serve? Depende muito da aplicação, depende muito da regra do negócio, né, que você está trabalhando. Então, nessa situação, é muito importante que você saiba quando vale a pena ou não utilizar isso aqui, tá? Mas é bom você saber que ele existe, que está ali, que é útil, que pode ser utilizado uma constante de check também para trabalhar no ambiente, caso você queira. Eu posso ainda, algo muito útil mesmo, é o CAS, ou Create a Select. Create a Select é uma forma onde eu posso criar uma tabela a partir de um select de outro. Eu vou lá, simplesmente dou um Create Table, o nome que eu quero colocar a tabela, através de um select feito de uma outra tabela. Então é legal que eu posso até criar a tabela para um owner de acordo com o select feito para outro owner. Desde que eu consiga, que eu tenho o grant para criar, eu vou conseguir criar isso, é muito interessante. Também é conhecido como CAS, como eu comentei. Esta operação permite criar uma tabela baseada no resultado de um select. Muito útil se eu quiser criar fragmentos de uma tabela passando por uma outra tabela. É bem parecido com o que a gente vai ver um outro objeto de banco de dados que é chamado a view, que é uma visão de dados. Então, bem interessante, é mais ou menos próximo o conceito, mais ou menos próximo a ideia, certo? Então, eu consigo fazer isso, eu consigo criar uma tabela a partir de um select em outra. Bastante útil isso quando eu quero criar uma cópia de uma tabela também. Vamos citar alguns exemplos, eu gosto de colocar exemplos. Eu preciso fazer alguma alteração numa tabela, eu não sei se essa alteração pode causar algum problema, eu não quero perder os dados. Eu faço um Create Table, nome da tabela, eu utilizo assim, owner com o mesmo owner da tabela, ponto nome da tabela, underline BKP. Então eu estou fazendo um backup da tabela principal. Ok, deu tudo certo, eu vou lá e dou um drop na tabela e mato a tabela e pronto. E não vou ter esse problema, não vou ter essa de perder dados. Ainda se acontecer alguma coisa, eu posso ir lá e simplesmente recuperar essa informação, fazer um select na tabela nova, recriar a tabela antiga que eu tinha, com create select, vindo agora da tabela que eu tinha criado da backup para uma tabela nova. Viu como é bem interessante, como é bem dinâmico e é bem útil essa situação. Às vezes, quando a gente pega uma situação em SQL, você aprende um comando, você aprende uma situação, você fala, nossa, mas quando será que eu vou utilizar isso? Aqui é um exemplo de que você realmente pode e com certeza uma hora ou outra vai utilizar algum item desse para alguma coisa bem interessante. Bom, colocando uma tabela em read-only, é algo bem interessante que muito pouca gente conhece, às vezes nem se atenta para isso. Eu posso dar um alter table e bloquear uma tabela para que ela não seja alterada. O que significa bloquear uma tabela para que ela não seja alterada? Lembra os DML que a gente viu na aula anterior, o Data Manipulation Language, eu poderia inserir, deletar e fazer update? Ok, se eu der um alter table, o nome da tabela e colocar ela como read only, eu não vou conseguir gravar informações nela. Leitura vai estar ok, vai conseguir ler, vai conseguir extrair dados, mas não vai conseguir inserir informação na tabela. Cuidado quando fizer isso. Se for uma tabela de aplicação, pode ser que você tenha problema com a tabela da sua aplicação. Então tem que cuidar. Tudo tem que ter um bom conhecimento do que está fazendo, uma boa análise para evitar problemas. Para voltar a permitir alteração na tabela, alter table, o nome da tabela, read write. Read write ele vai permitir escrever novamente, ler e escrever. Não só read only, mas read write ele vai permitir ler e escrever também. Então, bem interessante, uma questão que cai em prova, parece bem simples, bem boba, mas como pouca gente utiliza, pouca gente conhece, eu já vi muito aluno dizer, nossa, professor, eu não tinha nem ouvido falar disso, certo? Então é algo bem interessante. Na próxima aula, a gente vai aprender algumas alterações importantes na tabela, como adicionar uma coluna a mais, fazer a questão das constraints mesmo, aprendendo a alterar, adicionar uma constraint numa tabela. Aqui a gente viu como pegar uma tabela e adicionar uma constraint na criação da tabela, ou seja, junto com a tabela você cria a constraint. Na próxima aula, a gente vai aprender
a não só criar uma constraint na própria criação da tabela, mas adicionar uma constraint. Eu quero colocar uma constraint a mais na tabela. Outra coisa importante que a gente vai aprender é desabilitar a constraint. Você pode também criar a constraint e dizer assim, eu vou desabilitar ela. É perigoso. Se eu desabilito a constraint, por exemplo, de uma primary key, onde ela é not null e unique, o que acontece? Desabilitei a constraint, ele vai permitir inserir nulo, vai permitir duplicar a chave. Perigoso, mas às vezes, em algumas situações, eu já usei muito isso em momentos assim, de conversão de dados, base de migração e tal. Às vezes é necessário, quando você precisa carregar dados de um sistema anterior, a gente fala um sistema legado para dentro de um sistema atual, que vai ser usado só para consulta, enfim, algumas situações às vezes é útil. Bom, eu vou dar uma ideia para vocês. Eu gosto que vocês no SQL, que vocês soltem a imaginação, que vocês façam assim, o seu próprio trabalho, criem suas próprias situações. Aproveite use a imaginação e crie algumas tabelas com constraint entre elas. Coisa simples, pode ser aquele exemplo mesmo que eu falei da tabela de alunos. Façam isso e eu gostaria que você faça isso e me mande esse por e-mail, né? Claro que o WhatsApp no grupo não vai ficar legal, mas mande por raul@rauldba.com.br. O primeiro que me mandar uma tabela, duas tabelas feitas com constraint, né? Que tem uma constraint legal entre elas, eu vou testar, ver se funciona certinho. O primeiro que fizer isso vai ganhar 5% de desconto no qualquer curso que ele quiser fazer. Beleza? Então, só me manda por e-mail a tabela, como você criou, tudo certinho, e você automaticamente eu já vou te mandar um cupom de desconto, certo? Bom, esse é o exercício de hoje. Então, quero que vocês estudem os tipos de constraint, a relação que a gente comentou das PKs e FK. Esse é um assunto certo na prova de certificação, gente. Não vi até hoje nenhuma prova de certificação que não tivesse situação de constraint envolvida, certo? Então, bastante útil, e não só prova, né, de certificação, porque além da certificação, nada mais importante do que realmente o conhecimento, do que saber fazer, não só para fazer a prova, certo? Então, muito importante isso, estude esse relacionamento, estude isso aqui, que a gente vai comentando, né, a gente vai falando no decorrer dos nossos cursos, enfim, do nosso curso, melhor, vai voltar essa situação de constraint várias vezes, ok? Gente, um grande abraço, quero que vocês tenham um bom estudo e não esqueçam, quem mandar para mim, o primeiro que mandar a tabela montada na constraint, vai ter o desconto no curso, valeu? Grande abraço, gente, tchau, tchau. Pessoal, como está aqui algumas demonstrações da aula de hoje, algo bem interessante. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma tabela HR-aluno com nome, varchar 2, de 30 posições, código do aluno number, data de matrícula, valor da mensalidade específica e vou colocar uma constraint primary key no código do aluno, ok? Então, feito isso, rodei, tabela de alunos criada. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar e vou inserir um dado na tabela de aluno, olha lá, um dado inserido, vou fazer um commit e vou tentar inserir o mesmo dado de novo. O que aconteceu? Restrição exclusiva. Ah, tudo bem, então vou fazer o seguinte, eu vou tentar inserir aqui o dado, mudar o nome, restrição exclusiva de novo. Erro de restrição exclusiva, por quê? Qual é a chave? A chave que eu defini é o campo código aluno. Bom, então posso colocar o José 1, 2, 3, 4, 6. Será que ele vai deixar? Olha lá, uma linha inserida. Ok, o José foi inserido. Se eu fizer um select nessa tabela aqui, eu vou ter os dois nomes inseridos, ok? Legal. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra tabela, vou criar a tabela turma,
SQL, vai ter o nome da turma, o código do aluno, muita atenção nesse campo, o horário, e eu estou dizendo que a minha constraint, ela vai ser um tipo foreign key pelo campo código aluno dessa tabela, referenciando o código aluno da tabela HR, que nada mais é do que esse código aluno que a gente criou aqui em cima, ok? Vou testar então, vamos ver se ele realmente criou. Ó, turma SQL criado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui dentro um aluno. Opa, um registro inserido aqui dentro, ok. Se eu fizer agora um select na HR Turma SQL, vai ter aquele aluno inserido ali dentro. Ok, mas agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu quero fazer um select, colocar um outro valor específico aqui, colocar só, vou inserir um DBA aqui dentro. O que aconteceu? Olha lá, restrição de integridade violada, chave mãe não localizada. Ou seja, o que acontece? Ele não conseguiu encontrar a chave mãe. Mas quem é a chave mãe que ele não conseguiu encontrar? Ele diz, ó, a integridade da HR é FK código aluno que foi violada. Quem é FK código aluno? É a foreign key que tem pelo código do aluno. Ah, realmente eu coloquei errado. O que eu queria inserir era também na turma SQL, fundamentos, mas era o José que eu queria. Será que ele vai passar? Uma linha inserida. SQL Fundamentos Interna tem os 2 alunos no período da tarde, certo? Então, com isso aqui, ele está pronto, né? Ele conseguiria funcionar normalmente sem problemas, e aqui está provada a nossa integridade referencial. Com isso eu consegui provar a integridade referencial. E olha que interessante, vou fazer o seguinte, eu não quero mais, vou dropar, dar um drop table na tabela hr.alunos, vou dropar essa tabela. O que ele me diz? Chave primária exclusiva da tabela referenciada por chave externa. Ou seja, ele não deixa dropar porque eu tenho chave foreign key nela, né? Porque eu tenho chave estrangeira. Nessa situação, como que eu faria? Eu poderia dropar a primeira tabela, essa tabela aqui. Tabela eliminada. Agora eu vou na tabela de cima. Tabela eliminada, eliminaria as 2 tabelas. Certo? Então, é só para vocês verem como que a gente pode fazer realmente essa situação. A gente pode fazer esses 2 itens, mostrar na prática aquilo que a gente viu no nosso material. Certo? Bom, então, gente, era isso que tinha para demonstrar a prática. Agora eu quero que vocês realmente façam naquilo que eu propus, que vocês façam realmente um exemplo. Eu coloquei isso aqui até para ajudar, tá? Vocês façam e mandem. Primeiro que mandar para mim vai ganhar aquele descontão no curso que eu falei, ok? Grande abraço.